Muito bem, voltando agora para o nosso segundo bloco dessa aula secreta sobre o ChatGPT e como usá-lo nas petições advocatícias de direito eleitoral, eu quero agora explorar com vocês uma outra etapa. Eu costumo fazer isso com relação a minutas de decisões judiciais, para que fique tudo bem amarrado, para que não dê margem para embargos de declaração. Uma estratégia muito boa é você pegar, por exemplo, uma petição, pode ser a petição do seu opositor, pode ser a sua própria petição. Você pode anexar aqui, de preferência em PDF, por alguma razão ele lê melhor em PDF, então você anexa aqui e pede para ele identificar todos os pontos passíveis de, de impugnação. Ou você pode simplesmente dar um comando do tipo refute cada argumento desta petição. Nesse caso aqui, nós vamos usar ainda essa primeira petição que nós desenvolvemos aqui, só que nós vamos criar uma persona aqui para ele. Agora, imagine que você é o advogado, o representado. Elabore uma contestação robusta. Olha, reparem que eu estou dando contexto, estou dando aqui a forma, né, o formato e uma contestação robusta, impugnando cada um dos argumentos apresentados, mencionando artigos legais na forma de citação e jurisprudência atualizada para embasar suas teses. Mencionando a URL na qual os julgados podem ser encontrados. Vamos ver qual é a resposta que ele vai trazer aqui para nós. Olha, novamente forma de petição, tá bom? Ele está programado para isso. Está juntando aqui a qualificação do representado. Não está juntando a do representante, porque afinal de contas já está lá na petição inicial. Está aqui contestação, ação de impugnação. Eu posso corrigi-lo, posso educá-lo, dizer que é uma representação por propaganda irregular, mas enfim, está aqui todos os dados, os fatos, tá? Da legalidade da propaganda em meios particulares, está trazendo aqui toda a fundamentação, jurisprudência sobre o efeito visual de outdoor, e aqui está falando que o ministro Barroso reafirmou que a retirada de propaganda irregular pode ser determinada apenas quando há clara violação dos limites estabelecidos pela legislação. Vamos ver se confere aqui. Ó, ele não, o link que ele me deu não está batendo com o dos julgados, então eu já sei que ele alucinou aqui. Tá? Então esse link aqui ele não é válido. Além disso, o TSE já considerou que o uso de adesivos em série em diferentes locais, desde que não haja interligação entre eles para configurar um único engenho publicitário, não se enquadra como outdoor. Ele está trazendo uma argumentação contrária, tá bom? Da ausência de prova de pagamento. Outro ponto que deve ser ressaltado é a ausência de provas concretas de que houve pagamento aos proprietários dos imóveis. Reparem que eu não trouxe essa tese para ele, tá? Ele simplesmente elaborou essa tese com base na acusação ali, na representação. Então aqui ele está mencionando um acórdão, tá? Colocando aqui novamente um link que manda para uma jurisprudência que não existe. Tomem sempre muito cuidado com isso, tá? Da proporcionalidade e da liberdade de expressão. Aí ele vai trazendo aqui alguns argumentos. Da impossibilidade de aplicação de multa. Eu posso ir além, tá bom? Eu posso pedir para ele refaça, desta vez, usando uma linguagem. Posso usar algo que seja superlativo, enfim. Posso usar expressões tipo extremamente persuasiva, de forma a refutar
cada argumento do representante. É quase o mesmo prompt, nós vamos ver o que muda aqui na resposta dele, tá bom? A resposta do GPT é como se fosse a água de um rio, ela vai tentar de todas as formas transpor os obstáculos, nem que ela transborde, nem que ela arrebente, ela não vai simplesmente esbarrar e dizer não posso lhe dar uma resposta. É muito difícil você receber nessa versão aqui uma resposta dessas, a não ser que você peça alguma coisa que vá contra as políticas da plataforma. Então está aqui, tentativa infundada de desqualificar propaganda legítima. Reparem que o argumento está muito mais contundente, está muito mais agressivo. Eu coloquei na programação desse GPT alguns conhecimentos bem avançados de texto persuasivo, de escrita persuasiva. Então, olha aqui, vamos ver se ele traz... Não, a mesma coisa, não melhorou na jurisprudência. Da inexistência de contrapartida financeira. A liberdade de expressão e da garantia do devido processo legal são expressões, visa claramente desestabilizar a liberdade de propaganda eleitoral do representado. Então, são expressões bem mais contundentes. Aqui você consegue dar o seu tom na peça. Se você quer realmente trazer esse tom um pouco mais agressivo, você consegue com facilidade, tá bom? Então, vamos ver isso daqui. Opa, aqui ele já me deu uma pesquisa que leva para julgados que tem a ver com o que ele menciona, tá? Vamos só puxar isso daqui e jogar aqui. Ó, de fato existe, tem aqui o assunto, eu posso depois pegar só o trecho que ele menciona, mas ele não está mencionando por extenso, tá? Então, aqui eu tenho o final de uma contestação feita em talvez menos de 1 minuto. E aqui a petição inicial, a mesma coisa. Agora, eu quero trabalhar com vocês dentro desse mesmo chat, tá bom? Vamos fazer dele o nosso chat de propaganda. Eu quero trabalhar com vocês uma hipótese aqui de uma sustentação oral. Então, primeiro eu vou fazer isso daqui, vou dar o comando de reset, né, para apagar tudo que a gente falou até aqui. Ele vai apagar, mas ele não vai excluir da memória. O que ele aprendeu, mas ele não vai misturar as informações para confundir a nossa resposta. Como posso te ajudar agora? Preciso de um roteiro para sustentação oral de 15 minutos sobre propaganda eleitoral na forma de outdoor. Meu cliente ingressou com uma representação contra o candidato opositor pelo uso de 16 outdoors ao longo da cidade com clara propaganda eleitoral. Eu vou fazer só isso, tá bom? Para vocês entenderem como ele consegue interpretar e elaborar uma coisa melhor. Reparem que eu dei aqui o conteúdo, eu fui específico com relação ao tempo, eu disse o que eu quero, o formato, que é no caso um roteiro, e eu dei o contexto aqui, que é o caso em si. Então, olha só, primeiro, olha só que maravilha, cumprimento e apresentação inicial, 1 minuto. Aqui no dia a dia do eleitoral, eu vejo muitas vezes os advogados que ainda não têm muita experiência, com nervosismo, acabam esquecendo de seguir esse roteiro. E claro, não é um roteiro pré-estabelecido, é simplesmente um roteiro padrão que ele resolveu idealizar aqui, tá bom? Olha só, excelentíssimo senhor presidente, senhores ministros, ilustre relator, se fosse no TSE, né? Se fosse, por exemplo, no regional, seria outros tratamentos aqui, né? Outros cargos, outros títulos. Então é uma honra estar nesta tribuna para defender os interesses da lisura do processo eleitoral. Claro que você não vai ler, você vai apenas
usar como inspiração e dar o seu toque aqui, tá bom? Introdução ao caso, 2 minutos. Ele está dividindo em minutos. Introdução ao caso, 2 minutos. Se você pega o seu processo, a sua petição, por exemplo, de defesa ou então a petição inicial, coloca aqui no anexo, anexa aqui e coloca esse prompt, ele vai ser muito específico, vai trazer dados específicos do processo e você só precisa estudar aquilo e melhorar, obviamente. Introdução ao caso, resumo dos fatos, objetivo da sustentação, olha aqui ele está falando dos 16 outdoors, fala algo obviamente vedado pela legislação, objetivo da sustentação, tá aqui falando que é ilegal o uso de outdoors, fere a igualdade de condições, está falando do artigo 39, parágrafo 8º, aí a gente vai e checa para ver se é isso mesmo, tá bom? Aí fala da resolução 23.610, igualdade de oportunidade. Análise jurídica e jurisprudencial, mais 15 minutos. Efeito visual similar a outdoor, ações e consequências jurídicas, olha só que específico ele está sendo. Princípio da proporcionalidade, liberdade de expressão, conclusão e pedidos, 1 minuto. Imediata retirada dos 16 outdoors, aplicação de multa, adoção de medidas cabíveis para assegurar a igualdade. Enfim, agradeço a atenção de vossas excelências e confio no julgamento justo e rigoroso desta corte. Pronto. Eu posso refinar isso daqui dizendo assim, gostei, mas quero uma apresentação ainda mais impactante. Aperfeiçoe, claro, você pode usar outra expressão, né? Aperfeiçoe a introdução e a conclusão para atingir essa finalidade. Vamos ver o que ele vai dizer, o que ele vai trazer aqui. Introdução impactante. Estamos aqui para defender não apenas o cumprimento da lei, mas a própria essência da democracia. Vai de cada um, né? Olha só, ilegal e desproporcional, muito mais robusto do que estava aqui. E não precisa ser robusto, depende muito do tom que é dado, né? Então você vai pedir de acordo com o seu estilo e ele vai obedecer. Certo? Então, gente, com uma ferramenta dessas, não há por que ter medo, né? Você vai ter um bom suporte, vai ter uma informação segura e com método de checagem você consegue muito bem verificar o que é verdade, o que não é. Claro, é sempre importantíssimo você conhecer os autos, você conhecer a legislação eleitoral, buscar um material, uma base doutrinária que seja adequada também, para que você possa até mesmo dar os comandos corretos. Não adianta você não saber o que pedir, mas para você que já tem algum conhecimento, que já tem um material de base, você pode muito bem utilizar, inclusive se você tiver aí o livro PDF, desde que seja lícito, por favor, né? Você pode inclusive colocar aqui na base, através do anexar arquivo, e solicitar que ele utilize, por exemplo, essa base. Na verdade, você nem precisa colocar aqui. Se você disser que você quer que ele traga citações do José Jairo Gomes, por exemplo, ele vai buscar nas informações que tem na internet, porque ele está programado para pesquisar na internet. Então, esse daqui é o Eliseu 2.0. Para quem não sabe, Eliseu, na verdade, é o especialista em legislação... qual é mesmo? É o especialista em legislação, interpretação e soluções eleitorais únicas. É óbvio que eu forcei esse acrônimo, tá bom? Mas o filho é meu, dou o nome que eu quiser. Brincadeira, gente. Mas enfim, essa ferramenta aqui foi construída com muito carinho, com muita seriedade também, para ajudar vocês nessa jornada tão árdua que é a advocacia eleitoralista. É muito dinâmico, é muito conflito, vocês bem sabem, né? São muitas emoções. Inclusive a live de hoje, que seria pelo Instagram, está sendo, na verdade, dessa forma, a aula está sendo liberada dessa forma justamente por causa de algumas questões técnicas e também algumas circunstâncias que acabaram mudando um pouco o nosso planejamento. Mas enfim, quem quiser ter acesso ao Eliseu, o Eliseu 2.0, que foi esse que eu usei nessa aula, ele vai ficar fechado na comunidade do curso fechado que eu estou elaborando, que eu vou lançar na sexta-feira. Quem quiser ter acesso prévio a ele,
eu vou fazer apenas para quem está assistindo esse vídeo. Eu já estou colocando no YouTube como não listado, justamente para que não fique aberto para todo mundo, mas só mesmo quando eu lançar o produto, aí eu abro aqui esse vídeo. Mas vocês que estão em primeira mão assistindo essa aula, eu vou oferecer para vocês numa condição totalmente especial. Vai ser menos da metade do preço que ele vai custar, a assinatura dele vai custar quando for vendido juntamente com o treinamento. Essa aula aqui serviu para dar uma visão geral para vocês de como utilizar, já vai habilitar a vocês conseguirem bons resultados com ele, tá bom? E só um último bônus que eu quero dar para vocês, quem aderir, né, quem comprar o acesso ao Eliseu ainda hoje, vai levar de brinde esse outro GPT maravilhoso que eu também desenvolvi. E agradeço a um grande colega aqui da Justiça Eleitoral, que eu não perguntei para ele se eu podia dizer o nome, então não vou dizer o nome, mas ele teve uma boa participação aqui, me ajudando a programar esse GPT. Olha só que legal esse GPT. Preciso de julgados. Vocês já viram alguns vídeos no meu Instagram sobre isso. Propaganda, uma forma de outdoor. Eu vou logo pro que ele tem de legal, tá bom? Elabore 5 pesquisas diferentes sobre o tema. Olhem só que fenomenal isso, gente. A primeira pesquisa que ele está elaborando é com essa chave aqui: propaganda eleitoral irregular por meio de outdoor. A segunda, multa por uso de outdoor em propaganda eleitoral. A terceira, legalidade de propaganda eleitoral por outdoor. Quarta, uso de outdoor em campanha eleitoral. E a quinta, outdoor como propaganda eleitoral antecipada. Vejam só que maravilha. Cliquei aqui no link que ele me forneceu. E olha o que ele faz. Ele já me retorna uma pesquisa diretamente no site de jurisprudência, no repositório de jurisprudência do TSE, com todo esse assunto. Vamos lá, só a internet contribuir aqui. Deixa eu fechar essas abas aqui. Olha só. Olha a data, gente. Data de ontem. Esse vídeo está sendo gravado no dia 10 de setembro. Data de ontem, tá? Publicado em sessão, provavelmente. Propaganda eleitoral, efeito outdoor. Aqui. E vocês sabem que aqui é só você vir aqui na ementa sem formatação, você copiou, cola lá na sua petição. Sabe, vocês não vão ensinar padres a rezarem missa, né? Padres e freiras a rezarem missa. Então, aqui eu tenho a citação, tá? Só colocar ali entre parênteses e tá tudo certo. Cada um desses links que ele gerou para mim foi com base na chave que ele me mostrou aqui, olha, segundo, multa por uso de outdoor em propaganda eleitoral. E aí, os julgados, enquanto ele carrega, deixa eu mostrar os outros ali, não é só um, tá? Ele trouxe de vários regionais, olha aqui, e só datas recentes. Ele trouxe uma pesquisa vasta. E eu vejo o que mais se adequa. Se eu quiser filtrar só por um tribunal, eu venho bem aqui, selecionar tribunal e escolho o tribunal que eu quero. Se for, por exemplo, São Paulo, confirmo. Posso selecionar todos também, como era o caso, que estava selecionado. Então, olha aí, só o de São Paulo. Tenho aqui todos os resultados só de São Paulo. Então, essa ferramenta exclusivíssima estará também à disposição de vocês que aderirem ainda hoje a esse GPT, tá bom? Eu vou liberar esse link mais tarde. Vou fazer o anúncio no vídeo do Instagram que esse link vai estar liberado mais tarde, porque eu estarei hospedando, desculpem o gerundismo, tá? Porque eu ainda vou hospedar o link de acesso na plataforma de checkout. Então, agradeço a atenção de vocês, espero que tenha sido proveitoso para vocês, tanto quanto foi para mim. Olha aqui a pesquisa terminada sobre a multa. Espero que tenha sido proveitoso para vocês, tanto quanto foi para mim. Foi um prazer estar com vocês. E para aqueles que querem aprender um pouco mais sobre IA,
Não se esqueçam de se inscrever agora nesse canal aqui do YouTube e também lá no Instagram, que eu sempre vou compartilhar com vocês dicas de prompts, dicas de ferramentas de IA que vão facilitar o trabalho de vocês. Um forte abraço e até a próxima.